nosso cérebro, ele confunde muito a questão da saciedade com a sede. Então, quando você começa a se hidratar, você começa a ficar mais saciado, porque a gente também pega a água dos alimentos. Quando você mastiga, o alimento também libera água. Então, você também se hidrata daquela forma. Então, muita gente não se hidrata e tem essa confusão aí. Acha que está com fome quando, na verdade, está com sede. Quando as pessoas passam a se hidratar adequadamente, elas tendem a ficar mais saciadas. Esse é um ponto. Qual é o segundo ponto? Mastigação. Eu, dentro do método intestino livre, que eu falo muito no livro, eu ensino as pessoas como comer e mastigar de forma correta. Aí a pessoa pergunta, mas existe isso? Existe. Por quê? Se nós dois sentarmos lado a lado com um prato igual e você começar a comer olhando seu celular, parará, não prestou atenção, você pode conseguir engolir aquele prato em 2 minutinhos. Se eu estiver comendo com atenção plena, olhei para a comida, envolvi os meus sentidos na comida, então olhei, tá bonito, tá feio, tem que cheiro. Aí você começa a comer. O ato de mastigar o alimento faz com que você demore um pouquinho mais na refeição. E a gente tem uma ligação de cérebro-intestino que o nosso cérebro entende saciedade em torno de 15 minutos. Aí o que que acontece? Se a gente sentar lado a lado e eu comer com atenção plena, e eu mastigar o alimento e você engolir o seu prato, você acabou em 2, 3, você continua com sensação de fome. Você vai lá e serve outro. E a pessoa que mastiga, não, ela segue naquele mesmo prato. Daqui a pouco, acabou o segundo prato, está partindo para a sobremesa. E a pessoa que mastiga está acabando a refeição e de repente ela pensa assim, ah, estou satisfeita. Às vezes nem come o prato inteiro. Então, quando você junta a hidratação adequada com a mastigação, você já começa a resolver 60% dos problemas de emagrecimento das pessoas. Acredite, eu vejo isso na prática clínica. A pessoa chega a primeira vez, o meu trabalho é muito focado em saúde intestinal, não é focado em emagrecimento, mas hoje até mulher magra quer perder 2 quilos. Todo mundo chega falando, eu vim tratar o intestino, mas olha só, estou precisando perder 5 quilos, 8 quilos, 20 quilos. Eu falo, beleza, a gente começa a regular a alimentação. Só de ajustar a hidratação, alguns detalhes da alimentação e conversar da forma como a pessoa come, a pessoa começa a perder peso. Claro que perder peso não é uma coisa simples, um estalar de dedos. Mas por isso que eu falo, o básico tá, 60% do processo está nisso, hidratar e mastigar. E eu sou capaz de mostrar isso na prática. Como eu falei, as minhas alunas no grupo de saúde de intestino, elas começam a perder peso, emagrecer, e tem gente que reclama, eu vim para tratar o intestino, estou emagrecendo. Aí eu falo, isso está fácil, vamos comer mais. Mas as outras pessoas ficam muito satisfeitas porque elas falam, pô, nem estou fazendo dieta restritiva e estou perdendo peso. E acontece. Não só por isso, Vou né? começar amanhã isso, porque eu sou rainha de comer de qualquer jeito, assim. Sim, a gente come Zero na frente da televisão, atenção. atenção nenhuma, mexe no celular. E quer ver uma outra coisa? Quando você está vendo um noticiário com notícias tristes ou estressantes, em geral, quando a gente se alimenta, o sangue ele sai do cérebro, das extremidades, ele vai para a região central do corpo, para facilitar a nossa digestão. Quando você vê uma notícia difícil, você vai, notícia de guerra, no meio da sua refeição, aumenta o seu cortisol e o sangue foge da região ali da digestão. A digestão fica lenta e comprometida. Você come mais por ansiedade para aplacar esse pico de cortisol. Você come muito mais, você digere pior. É o caos total. Então, assim, eu faço muito um exercício dentro do método com as pessoas sobre comer e as pessoas falam para mim assim, ó, hoje eu estou começando uma turma nova. Sexta-feira a gente tem essa vivência que eu faço com eles. A pessoa fala, meu Deus do céu, isso valeu o curso. Eu não estou mais conseguindo comer como antes. Porque a pessoa começa a ver. É só você pensar, a criança, quando você tem uma neta, quando ela começou a se alimentar com 6 meses, a primeira vez que você dá um alimento, a criança olha para o alimento com curiosidade. Ela olha, ela fica pensando naquilo. Às vezes ela passa assim no cabelo, ela joga no chão, ela testa. A gente vai perdendo o hábito de comer com o tempo. Bota o prato ali, é assim, é uma coisa no dia. Embora a comida dê muito prazer para as pessoas, mas elas não se relacionam. Elas não investem os sentidos. Você olha para o seu prato, você pensa, tá bom, tá ruim, tá com a cara boa, tá com a cara ruim? Visão. Você sente o cheiro do que você come? Quanta gente come comida já passada, meio estragada e nem percebe o cheiro, né? Você escuta, assim, é aquela coisa de passar na frente da padaria, cheirinho de pão, sabe? Cheirinho de pão quente, que ativa ali as memórias. Esse processo todo já envolve os 15 minutos de saciedade.
Se você olha para o seu prato, se você sente o cheiro, você começa a comer, daqui a pouco você não vai conseguir comer tanto. Porque o sinal chega lá no intestino e ele fala para o cérebro, tá tudo bem. Quando o alimento chega no intestino, ele começa a mandar recado para o cérebro para falar, tá, chegou o alimento aqui, eu estou satisfeito. Isso é em torno de 15 minutos. E envolve todo esse processo, desde o momento em que você sente o cheiro, que você olha para a comida e que você começa a se relacionar com ela. Então, comer, eu falo para a pessoa, se você não tira 1 hora do seu dia, das 24, uma para se alimentar, você está sem qualidade de vida. Porque você precisa de 15 minutos para um café da manhã, 15 minutos para um almoço, 15 para um lanche, 15 para um jantar. Dá 1 hora do seu dia. Você desligar as suas distrações e você se relacionar com a sua comida. Porque a gente se relaciona com tanta coisa, até quando você come na frente da televisão, você nem sabe o que você está comendo. Você está só levantando colher. Se você for para a frente do Netflix com um pote de sorvete, uma panela de brigadeiro quente, você vai comer aquilo em 2 segundos, daqui a pouco você pegou outra. E aí essa dinâmica se repete, né? Como é Por que isso você que chegou? 60% estão Como é nisso. que você chegou nesse método intestino livre? Então, desde que eu me formei em nutrição, eu me formei com uma ideia de que eu não queria trabalhar assim um para um. Eu queria impactar pessoas. Então, eu já tinha feito psicologia, trabalhado com drenagem. Eu queria chegar em mais pessoas. Então, eu fui para nutrição por uma demanda da época. Eu trabalhava com spa de comida natural. E aí eu fui e eu comecei a olhar na área o que eu ia estudar para fazer a diferença. Fui logo para nutrição comportamental, porque eu era psicóloga, fui estudar aquilo ali. Comecei a trabalhar numa clínica aqui do Rio, de uma obstetra super famosa e ter muita gestante, muita gente fazendo pré-concepção. O que eu comecei a observar? Eu sempre fui muito estudiosa, sabe, Leda? Em tudo que eu me proponho a fazer, eu vou a fundo no tema. Eu tinha resultado com os pacientes, mas tudo esbarrava em questões de intestino ou gástricas. A grávida que não consegue fazer cocô, a pessoa que quer emagrecer, mas é cheia de gases. Aí eu tinha que tratar o intestino da pessoa para poder ter resultado em qualquer outra área, até em questões emocionais. Aí eu comecei a olhar para aquilo e falei, cara, eu comecei a estudar muito o intestino. Eu conheci o Murilo, que você conhece bem, e eu Sim. fui me aprofundando. E eu falei, por que eu vou ficar? Eu estou me aprofundando numa coisa, por que eu vou ficar tratando e fazendo isso super bem para fazer outra coisa? Eu vou fazer isso. Ninguém está fazendo isso. E eu comecei a me encantar por esse universo, que é um universo meio invisível. A gente trabalha com microbiota, né? E é delicioso e é maravilhoso. E cada dia que passa, ele é tipo assim, o oceano. A gente vê a pontinha do iceberg e sabe que tem um oceano embaixo. E eu sou insaciável por conhecimento, então eu parei no intestino dessa forma. E aí eu comecei a trabalhar só intestino, só intestino. Hoje eu trabalho só com intestino. As pessoas não me procuram para outra coisa. E aí o método veio a partir disso. Na Só pandemia. uma coisa, o Murilo em questão é o Murilo Pereira, que é É, um nutrólogo, um nutricionista, especialista em intestino, né? Um isso, professor, um mestre. isso. E E o aí, que assim, que o é a que disbiose, exatamente? a disbiose é o desequilíbrio da microbiota intestinal. Então, nós temos no nosso intestino trilhões de micro-organismos que são mais numerosos do que as células do nosso corpo. E eles comandam mais a gente do que a gente imagina. Cada dia que passa, os estudos têm mostrado isso. E aí, esse conjunto de micro-organismos é chamado de microbiota. Eles vivem ali, teoricamente, em equilíbrio. Quando a gente tem desequilíbrio deles, a gente entra nesse quadro chamado de disbiose intestinal quando acontece no intestino. E aí, a disbiose, ela é pano de fundo para intestino preso, diarreia, excesso de gases, má digestão e uma série de outras coisas que são não diretamente ligadas ao sistema gastrointestinal, mas tem correlação com quase todos os sistemas do nosso corpo. Eu costumo dizer que um vírus impactou a humanidade como o corona impactou. Imagina os trilhões de micro-organismos que vivem dentro de você. Eles não passam impune. Eles produzem neurotransmissores, eles produzem hormônio. Aí eu estava falando do comportamento, quer ver uma coisa? Hoje em dia, os estudos mais atuais sobre autismo são baseados em microbiota intestinal. Você tem mudança de comportamento do paciente autista quando você interfere no perfil de microbiota dele. Quando os micro-organismos que moram dentro do intestino dele mudam. Porque estudaram e perceberam que o autista tem uma característica de microbiota que deixa ele mais antissocial. Teve até uma matéria na Folha semana passada, acho que foi na Folha, alguém me mandou, falando que o nosso comportamento social é impactado pela microbiota. A gente já sabe disso há algum tempo, quem estuda intestino. Por quê? Porque quando eles começaram a mobilizar a microbiota do autista,
Crianças que não tinham contato físico, que não abraçavam os pais, que não socializavam, passaram a ter um comportamento social diferente, só por mexer na microbiota, né? Ali no lugar que é o intestino, que as pessoas achavam, e muita gente ainda acha, que é meramente um órgão excretor, mas não, ele manda na gente. Ele comanda a nossa vida muito mais do que a gente imagina. Ele tem relação direta com o nosso cérebro, com as nossas emoções, com a nossa saúde. Lembra do Elion Povo? Ele dizia isso, escrevia um livro, né? O intestino, nosso segundo cérebro. Sim, e Eu entrevistei assim, ele. eu costumo dizer que as pessoas vivem com morte cerebral, mas sem intestino elas não vivem. O intestino é responsável por absorção de nutrientes. Os nutrientes alimentam o nosso cérebro, a nossa vida, o nosso cabelo, a nossa pele, o nosso sistema. Então, você imagina que esse lugar, onde faz 90% da nossa digestão, onde faz grande parte da nossa absorção, se tiver bagunçado o negócio ali, você já começa a não absorver direito o que você come. Você já começa a não ter produção de hormônio, de neurotransmissores. A sua vida fica ruim, você fica enfesado. Literalmente com fezes Essa palavra é retidas. incrível, né? Porque É, eu ouvi a vida inteira isso, né? Fulano é enfesado e tal, e você só associa fezes, quer dizer, muito recentemente que essa associação foi feita, né? sim. Que o enfesado. Fezes retidas. E você for olhar no dicionário, você vai achar esse conceito. Só que assim, no Nordeste o pessoal fala muito, eu abro o livro falando isso. Minha mãe, por que você tá enfesadinha? Eu ouvi muito isso. Eu fui criada no interior da Bahia. Por que você tá enfesadinha? Né? E aí aquela coisa mal-humorada, irritado. E isso é tão pertinente, porque uma pessoa que não faz cocô não é feliz. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o Sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo. E cúrcuma, porque os seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!